para o nosso estudo desta noite, do Livro dos Espíritos, a lição que fala sobre a caridade, o amor ao próximo, é no capítulo 11, que fala também da justiça, lei de justiça, né, amor e caridade. A pergunta número 886, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos então responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Então, bondade, né, para com todos, indulgência, essa capacidade de perdoar os erros alheios, né? E Allan Kardec, então, tem uma anotação dele aqui que diz o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então aqui Allan Kardec faz uma consideração que acontece muito, né? Quando uma pessoa altamente rica ou tem um poder aquisitivo maior ou um cargo elevado, superior, ela é recebida com muita consideração, ao passo que uma pessoa mais humilde, né, ninguém dá muita atenção, né? E aqui então ele está dizendo que deve ser o contrário: quanto mais humilde for a pessoa, quanto mais pobre ela seja no campo financeiro, mais nós devemos dar atenção, para que não, né, seja essa pessoa humilhada diante do nosso comportamento. E no Evangelho, então, da noite, nós vamos então continuar falando agora sobre o perdão. No livro Palavras de Vida Eterna, na lição número 61, que tem o título Perdão, Remédio Santo. O texto do Evangelho é de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavras de Jesus. Então, nesse capítulo 23, Lucas começa narrando desde o momento em que Jesus é levado, né, para o diálogo ali com Pilatos, né? Pilatos, não achando nenhum erro que justificasse o que era desejado pela multidão, manda ele para Herodes. Herodes também, percebendo que não havia nada de errado com Jesus, e vendo, ou ficou sabendo que ele era um galileu e, portanto, pertencia à jurisdição de Pilatos, devolve ele para Pilatos. E ali os dois, então, que eram meio inimigos, começam então a retomar a sua amizade, e conversando entre si, os dois percebem que Jesus não tem nada de condenação, que ele não fez nada errado.
e começa então a falar com a multidão, porque naquela época soltava-se uma pessoa presa, né, de se soltar, dar salvo-conduto, e então ele pensou, então vou castigá-lo e soltar, né, já que a gente pode soltar, e a multidão não aceitou. Era para crucificar Jesus. A voz do povo e dos sacerdotes falavam tão alto, que então ele resolveu então entregá-lo à multidão. E no momento então que ele é crucificado, é colocado 2 irmãos que eram ladrões, um de cada lado, e Jesus então naquele instante, ele olhando aquela multidão, muitos ali ele havia curado das suas enfermidades, diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Emmanuel então vai falar justamente desse texto: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E diz Emmanuel: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Então, toda vez que a doença ou a enfermidade, né, nos ameaça a tranquilidade, nós recorremos aos remédios, para que nós passemos daquela situação de medo, de temor, de adoecer ou de ter uma enfermidade mais grave. É assim que acontece conosco. E aí Emmanuel continua dizendo: agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Então, quando a doença se aproxima de nós, nós procuramos. Se é uma dor, vamos tomar remédio, né? Um analgésico, alguma coisa para acalmar a dor. Se ficamos muito ansiosos, o médico nos passa, né, um sedativo para diminuir a nossa ansiedade. Enfim, resumindo, qualquer problema físico que nós tenhamos, nós procuramos melhorar ou recuperar as funções do nosso organismo físico. E ele continua dizendo: lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Né? Então, da mesma forma que nós procuramos remédio, né, para a melhora das doenças do nosso corpo físico, dos órgãos físicos, ele nos faz recordar que os nossos pensamentos de queixa, né, de mágoa, de antipatia, também solicitam de nós uma medicação adequada para que se restaure em nós o nosso equilíbrio íntimo. E aí continua dizendo ele: e se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te se refaçam as forças. Ou seja, se nas doenças comuns que nós temos reclama-se despreocupação, ou seja, tranquilidade, para que a cura se faça mais rápido ou que se efetue de maneira positiva, é natural que nos achaques, ou seja, nas doenças do espírito ou nas doenças da nossa alma, necessitamos de esquecimento, ou seja, de distração, para que se refaçam as nossas forças. Então, nós vimos aqui que os pensamentos enfermiços, da mágoa, da antipatia, né, são males que tiram o nosso equilíbrio espiritual. E com isso desequilibramos também o nosso corpo físico. E é necessário, então, dizer-lhe aqui que nós tenhamos aqueles momentos de distração, ou seja, vamos esquecer
esses sentimentos que nos levam às doenças da alma. Vamos elevar os nossos pensamentos, os sentimentos bons, ao invés da mágoa, do rancor, né? Da inveja, do ciúme, do egoísmo, esses sentimentos que nos faz adoecer, vamos modificá-los, transformá-los, substituí-los por pensamentos amorosos. Mas vamos ver qual é a receita aqui de Emmanuel para nós. Aí ele diz: o perdão é, pois, o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Então, para as enfermidades da alma, qual é o remédio? O perdão. É o esquecimento das ofensas. Nós sabemos que a nossa memória, ela registra, não se esquece nada. Não é verdade? Uma vez, tendo conhecimento de alguma coisa, nós temos sempre gravado na nossa mente, porque o cérebro registra. E os sentimentos não bons, aqueles que alguém nos magoa, nos fere, ou nos maltrata, ou nos calunia, ou seja, qualquer sentimento, seja ele bom ou não bom, vai ficar registrado no cérebro. Mas o perdão, que é a desculpa à ofensa recebida, né? É a bondade, é a compreensão, é a tolerância em compreender a dificuldade do outro. Então, esses sentimentos são remédios, acalmam a nossa alma. Então, quando nós desculpamos as ofensas, quando nós relevamos as atitudes não boas dos outros, quando nós toleramos os achaques também do nosso irmão, como nós também os temos, o que acontecerá conosco? Vamos aprendendo a educar os nossos sentimentos íntimos e também vamos tendo uma alegria íntima, porque estamos vencendo um mal que até então nós não tínhamos controle sobre ele, né? Que é o da mágoa, do rancor. Então, alguém nos feriu, nos magoou, não vamos mais ficar, né, com aquilo remoendo na nossa mente e dizendo, eu não perdoo, né? Não, ou até perdoo, mas não quero nem vê-lo pintado na minha frente. Significa não perdoou, não tolerou, não compreendeu, não entendeu a dificuldade do outro, não usou de benevolência para com o erro do outro, né? Não teve compaixão da dificuldade do outro. Então, o perdão é esse remédio santo que traz para a nossa alma alegria, contentamento, né? Calma, sentimos um bem-estar quando alguém nos magoa, nos ofende e nós não revidamos. Quando aquele sentimento de rancor não faz mais parte, né, do nosso convívio íntimo, da nossa alma, adquirimos um bem-estar. Continua Emmanuel dizendo: tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Então, da mesma forma que não devemos conservar dentro do nosso corpo os resíduos, né, infecciosos, as inflamações no nosso corpo físico, devemos tomar remédio para curá-los, né? Não devemos também manter, como diz Emmanuel, a aversão, ou seja, aquele sentimento de cólera, de ira, de raiva, né? De antipatia para com as pessoas e dentro de nós, na nossa própria alma. Não devemos manter essas aversões, ou seja, esse asco, esse desgosto, a maledicência que faz parte, muitas vezes, do nosso falar, das nossas conversações. Não devemos não manter esses detritos dentro de nós. No corpo, é as inflamações, é as infecções. Na alma, é os sentimentos contrários ao amor, né? Da mágoa,
da incompreensão, da intolerância, a inquietação, né? Diz Emmanuel: perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, né? Como fizera Jesus, né? Vendo aquela multidão que gritava, incentivou ele a ir à cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele relembra quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E Jesus disse: se era 1, 7 vezes. E Jesus disse: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Martins Peralva então diz que quando Jesus diz isso, ele não quis dizer que deveríamos perdoar somente 490 vezes, que é a multiplicação dos 70 vezes 7. Ou seja, no 491 não teríamos mais perdão. Não foi isso que Jesus quis dizer, ele disse. Mas sim perdoar indefinidamente. 10, 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 100 mil vezes, 1 bilhão de vezes, 1 bilhão vezes, bilhões de vezes, ou seja, indefinidamente. É o que Jesus nos ensina. Devemos perdoar as ofensas. E Emmanuel então continua dizendo: recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, todos nós trazemos conosco imperfeições e fraquezas a serem corrigidas, né? Então, a importância daí de também perdoarmos as fraquezas dos nossos irmãos, porque também nós trazemos dentro de nós essas fraquezas e essas imperfeições. E Jesus diz que, né, com a mesma medida que medimos os outros, também seremos medidos. E ainda Martins Peralva relembra que quando Jesus estava indo para o Getsemane, Pedro passou a espada, né, na orelha do soldado. E Jesus imediatamente repreende a Pedro, coloca a orelha no lugar e diz: guarda a tua bainha, a tua espada na bainha, porque com aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Então, ele até faz o comentário que Jesus não só fala do presente, mas também do futuro, o que vai acontecer. Ou seja, a lei de causa e efeito. Aquilo que você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo, né? Então, queremos ser perdoados? Com certeza. Queremos ser desculpados das nossas faltas? Com certeza. Então, vamos também desculpar as faltas dos nossos irmãos para conosco. E Emmanuel diz: é por isso que Jesus, o emissário divino crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, deixou os seus ofensores, aqueles que o estavam ofendendo naquele momento, nas inibições, ou seja, nos bloqueios próprios de cada um. Porque aquele que ofende, que maltrata, é o enfermo da alma.
que necessita do auxílio divino. E Jesus compreendia tudo isso, né? Então, nos ensinara com o seu próprio exemplo como nós devemos nos comportar uns diante dos outros. Então, ele não apagou a sua luz, continuou na sua luminosidade, né? E nos convidando a também conquistar essa luz eterna, conquistar essa luminosidade em nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E o nosso irmão Martins Peralva, nessa obra, ele ainda fala que quando o perdão é um perdão sincero, um perdão cristão, né? É de uma forma. Quando não é um perdão formal, né? Que diz, não, está perdoado, eu só não quero ver ele na minha frente, mas está perdoado. Entreguei nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz, né? A gente diz assim. Então, o nosso irmão, ele diz assim, que o perdão formal é o que não tem feição evangélica. Guarda rancor, alegra-se com os insucessos do adversário, fica feliz, nega-lhe o amparo moral e material. Então, a pessoa vem nos pedir ajuda, a gente não socorre. E já o perdão do coração, né? O perdão cristão, diz ele, não conserva ressentimentos. Então a pessoa ofende e a pessoa continua o mesmo. Não tem ressentimento, não guarda mágoa, não tem rancor. Ou seja, compreende a situação do outro. Ajuda o ofensor, muitas vezes sem que este o saiba. Não é? Então assim é o perdão cristão. E ele ainda diz que esse perdão, ele continua no curso de toda a eternidade. Quando não guardamos ofensa, não guardamos mágoa, não ficamos ressentidos, né? Então é para toda a eternidade, tanto no plano físico e no extrafísico, na vida presente, na vida espiritual e nas futuras. Com relação à vida presente, ele diz que quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila e torna-se então inacessível ao mal, dá impulso evolutivo à própria alma e avança afinal na senda do aperfeiçoamento. Então aquele que perdoa, ou seja, aquele que compreende, aquele que desculpa, aquele que compreende a dificuldade do outro, realmente ele fica inacessível, porque não entra na faixa vibratória daquele que ainda, né, tem sentimentos contrários ao amor. Aquele que ofende, aquele que maltrata, aquele que calunia, aquele que deseja o mal. Então aquele que já conseguiu superar essa dificuldade, ele nunca vai entrar na mesma sintonia daquele ofensor. Então, por isso, né, ele torna-se acessível ao mal. Ou seja, é como se colocássemos uma barreira. O mal vem, bate aqui e retorna à fonte de origem. No tocante, ele diz, a vida do espaço, depois da morte física, o perdão assegura a descontinuidade do mal. Então, aquele que perdoou, ele vai continuar inacessível ao mal, ou seja, evita assim as obsessões terríveis nas regiões inferiores, né? As simbioses psíquicas, dramas pavorosos no espaço inferior, onde almas torturadas se digladiam durante anos ou séculos. Para quem já estudou a obra Os Mensageiros, tem um capítulo que eles, André Luiz, Vicente e Aniceto,
estão lá estão vindo para a crosta terrestre e param no pouso, né? Campo de paz. E nesse campo de paz, ali eles pernoitam e ajudam na assistência de irmãos desencarnados, alguns há muito tempo, socorridos ali, mas cada um numa condição. Tem aqueles que estão como múmias, dormindo, outros já conseguem balbuciar alguma coisa, mas Aniceto pede para eles que observem alguns deles. Então, eles, ao aguçar a alma daqueles irmãos, percebem, estão como múmias, mas em constante pavor. Porque tudo o que fizera de não bom na existência física, no corpo físico, está ali passando. Então, é um tormento. Tem um outro nome que me fugiu da memória agora. Mas eles ficam em constante recordação daquele momento fatídico de suas vidas. Tem uma senhora que ela assassinou o próprio esposo e colocou ele numa carriola e levou para a beira do rio e lá jogou. Então aquilo ficava repassando o tempo todo na mente dela. Então, até acordar, né, despertar, ter condições de despertar, então essas obsessões, ou seja, esses sentimentos não bons, outros se degladiando, né, brigando com os seus contendores. Então, aquele que perdoa evita essas simbioses. Quanto às vidas futuras, o ato sincero do perdão hoje tem a faculdade de possibilitar amanhã, então quando nós perdoamos hoje, esse perdão possibilita amanhã reencarnações felizes, liberadas de compromissos escuros. Olha só a importância de nós perdoarmos as faltas alheias. Amar o ofensor, reconhecemos, nem sempre é fácil, mas perdoar-lhe a ofensa, compreendendo-lhe a ignorância e a desventura, e não a maldade, é menos difícil. Então, por enquanto, estamos sendo convidados a perdoar. Se não conseguimos amar, pelo menos perdoar, desculpar a ofensa, não é? Então, esse capítulo é para nós assim, muito elucidativo, porque vemos a importância que é aprendermos a desculpar as faltas alheias, ser bondosos, né? Ter um olhar já amoroso diante das agressões, diante daqueles que nos ferem, seja na nossa casa, no nosso lar, os nossos familiares, seja no trabalho, seja no nosso meio social, aonde nós estivermos. Vamos nos deparar com os vizinhos, vamos nos deparar com situações inusitadas, que muitas vezes nós temos a consciência tranquila que aquilo não aconteceu daquele jeito, mas a pessoa afirma que aconteceu. Então a nossa consciência tranquila, se não entrarmos naquela faixa vibratória de começar a pensar mal daquela pessoa, ou seja, trilhar no mesmo caminho que ela, vamos entrar nessa simbiose obsessiva. Mas se mantermos a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções, desculpar aquela falta, compreender a situação daquela pessoa naquele momento, envolvê-la com as nossas preces a Jesus, aí então nós vamos entrar num campo, né, íntimo de paz, de calma, de serenidade, e vamos auxiliar, quem sabe, aquele irmão a despertar também a consciência. E para então finalizar a lição desta noite, no livro Almas e Desfiles, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier e o espírito Hilário Silva, essa obra foi psicografada pelos nossos irmãos Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nos primeiros capítulos, quem nos fala é o nosso irmão Valdo Vieira, na primeira parte.
E na segunda parte é o nosso irmão Chico Xavier. E essa lição está na segunda parte. É a lição número 16, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, que tem o título Não Perdoar. Nos diz então Hilário Silva: Bezerra de Menezes, já devotado à doutrina espírita, mas já era um devotado à doutrina espírita, almoçava certa feita em casa de Quintino Bocaiúva, o grande republicano. E o assunto era o espiritismo, pelo qual o distinto jornalista passara a interessar-se. Então, Bezerra já era um espírita. E o Quintino Bocaiúva, ele se interessava, mais assim de leve, né? E, em meio da conversa, aproximara-se um serviçal e comunica ao dono da casa, ao Quintino Bocaiúva: Doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial. Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que por pouco não lhe atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que inadvertidamente fizera o disparo. Manda-o adentrar, ordenou o político. Doutor, roga o moço preso em lágrimas, perdoe o meu erro. Sou pai de 2 filhos. Compadeça-se, não tinha qualquer má intenção. Se o Senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, não incomodarei o Senhor. O notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum, mesmo que o seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim encolerizado, considerou à guisa de resposta indireta: Bezerra, eu não perdoo, definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente à questão, o amigo exclamou desapontado: Ah, você não perdoa? Não perdoo o erro. E você acha que estou fora do meu direito? O doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: Meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas, tornou a cor natural e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: Solte o homem, o caso está liquidado. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento: volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Em seguida, lançou inteligente olhar para Bezerra e continuou a conversação no ponto em que haviam ficado. Veja bem, né? Até a forma como Bezerra falou foi de uma grandeza, foi de uma forma amorosa e esclarecedora. Disse ele: você tem o direito de não perdoar, a contanto que você não erre. Se você não errar, e quem de nós aqui na Terra não cometemos erros, falhas, né? Então queremos ser desculpados, mas não queremos desculpar os outros. E aí adquirimos o quê? A enfermidade, né? Enfermidade da alma, que vai sendo transportada, ou seja, o corpo físico vai sentindo os achaques da alma, os males da alma
vão se fazendo presentes no nosso corpo. Hoje, todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, disse Jesus, que aqui não tem nenhum bom. Todos nós somos espíritos, está lá na Bíblia, espíritos maus, ou seja, espíritos imperfeitos, necessitados todos nós de mudança, de transformação. Por isso ele viera, ele próprio, nos ensinar, com o exemplo da sua vida, como nós devemos nos curar. Curar não só o corpo, mas principalmente a alma. O corpo com os remédios dos médicos aqui da terra, que nos passam com os antibióticos. Mas o antibiótico da alma é o perdão, o esquecimento das ofensas. Então não é apagar da nossa mente, mas é não ficarmos magoados, revoltados com aqueles que nos ferem, que nos magoam. Quando lembrarmos do fato do acontecido, não sentirmos nenhum sentimento de mágoa, de ira ou de revide. Esse é o esquecimento do mal. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a conquistarmos essas virtudes, filhas do amor. A bondade, a compreensão, a tolerância, a humildade, e colocarmos isso em prática em todos os momentos do nosso viver. Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que temos do conhecimento de quem nós somos, dando-nos força e coragem a cada um de nós para adentrarmos no nosso santuário íntimo, desvendando assim a nossa alma para nós mesmos, nos conhecendo profundamente os mais secretos dos nossos sentimentos e assim, auxiliados pelo teu imenso amor, praticar a lei da caridade. Caridade para conosco mesmo. Aprendermos a também nos perdoar dos erros cometidos, não rescindindo em novos erros. Aprendendo com Jesus a amar a todos indefinidamente, aonde estivermos, sermos testemunhas do seu amor e da sua presença dentro de nós, pelo nosso agir, pelo nosso pensar. Fortalece-nos, pois, ó Jesus, o nosso bom ânimo, a nossa coragem para nos educar à luz do teu evangelho de amor, que é esse roteiro seguro que fortalece a nossa alma, que ilumina o nosso entendimento e que nos auxilia nesta tarefa que todos nós almejamos conquistá-las dentro de nós. O amor, a humildade, a compreensão. Enfim, Jesus, abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos. Fortalece-nos a cada um, para que possamos ser testemunhas do seu amor em nós mesmos, testemunhar a nossa gratidão à tua presença junto de nós, pelo nosso agir, pelo nosso falar. Rogamos as bênçãos do seu amor para os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, nas UTIs em estado gravíssimo, os que já estão recuperando nos leitos, os que estão recuperando em suas residências, outros irmãos nossos com várias enfermidades do corpo, rogando a Ti, Jesus, que aponha as vossas mãos misericordiosas sobre todos, sobre os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos os nossos irmãos ligados à saúde, os nossos cientistas, e enfim, Jesus, a toda a humanidade do nosso planeta Terra. Envolve-nos com o Teu amor, não só hoje, mas sempre, que assim seja.